Fala galera, tudo bem? Esse é o resultado do exercício de hoje. São 4 opções de preenchimento de forma: cores sólidas, degradês, fotografias com máscara de objetos e uma muito interessante, vou até ampliar para vocês darem uma olhada em detalhes, que é a formação de pattern, de padrão, para trabalhar design de superfície. Então, a partir de agora, você vai ter condições de desenvolver as suas próprias texturas. Certo? Como que a gente vai começar? Configurando arquivo. Eu vou fazer a abertura e configuração de um documento no formato A4 preparado para impressão. Então eu vou até o menu superior, arquivo novo. Quando ele abrir a caixinha de diálogo, eu vou fazer a configuração do documento. Então eu posso aqui já clicar na pré-configuração impressão. Ele vai me dar as opções. Vou clicar no A4, lembrando aqui a unidade de medida eu vou mudar para centímetros, 21 por 29,7 e vou trabalhar com a disposição da página na horizontal. Ótimo, ele inverteu a medida, sistema de cor não vou precisar mudar porque eu já selecionei aqui a configuração impressão. Ótimo, criando a página. Ok, estou aqui com a interface do software já aberta, minha página na horizontal, e aí eu vou trabalhar então com a forma básica, círculo. Lembram a configuração, a tecla de atalho para manter o diâmetro? Então olha só, eu estou aqui com a criação da elipse de forma livre, e assim que eu aperto Shift no teclado, ele trava a propriedade na proporção, e aí eu tenho então o círculo criado. Ótimo. Então, para fazer aquela variação de textura, eu vou falar um pouquinho hoje sobre as várias formas da gente trabalhar preenchimento. Até então, nós vimos duas opções, que são elas: o preenchimento de cor sólida, ok? Então aqui, só para recordar, eu posso trabalhar aqui as nuances, os tons, seleciono uma área e dentro dessa área eu trabalho a luminosidade dessa cor. Ok? Então eu vou fazer aqui. Pronto, tá lá. O meu círculo vermelho, com preenchimento vermelho e contorno preto. Ok? Só que hoje eu vou trabalhar com ausência de contorno. Então eu seleciono aqui o contorno, cliquei no contorno. E eu clico aqui no sinal do proibido, lembraram, né? Volto a clicar no preenchimento para ele ficar em primeiro plano. Vocês percebem que aqui, ó, a minha caixinha de cor, ela também abriu, a minha janelinha. E aí o que acontece? Eu também consigo aqui fazer o gerenciamento da cor do objeto pela mistura dos canais de cores. Então eu tenho aqui o CMYK, magenta, yellow e o black. Então, a mistura desses canais vai acabar proporcionando uma infinidade de tons. É claro que à medida que o tempo e a tua experiência vai aumentando, você vai acabar decorando algumas misturas, né? Então, eu posso aqui zerar cian, magenta 100, yellow 100, preto 0. Tem então um vermelho intenso. Eu quero trabalhar um laranja. Eu vou manter o yellow em 100% e diminuir magenta. Tem o laranja. Quero aumentar aqui, ó, tons mais opacos. Então, essa combinação entre os canais vai resultar em uma infinidade de cores. O que é a mesma coisa de eu clicar aqui também no meu seletor, no meu espectro, e clicar. Conforme eu vou clicando, você vai vendo que a mistura das cores vai acontecendo. Ok? Ótimo. Vou voltar lá para o vermelho, o tom do vermelho. Então, a nossa primeira opção de preenchimento são as cores sólidas. Fecho a minha janela, volto para o meu cursor. Lembrou? Volta para o cursor. Ótimo. Então, essa nós já vimos. E aí, como é que eu vou fazer para duplicar esse objeto? Também já mostrei isso no exercício da caneta. Nós mantemos aqui o Alt no teclado pressionado e olha lá o que acontece.
eu consigo duplicar o objeto na página. Selecionei os dois, posso mudar ele de posição, vou colocar aqui mais no centro da página. Ótimo. Essa segunda opção a gente vai trabalhar com o preenchimento em degradê. Então eu vou até a janela degradê, vou procurar aqui a janela degradê. Ela está aqui. Se eu não souber identificar pelo ícone, lembrando que eu tenho a opção menu superior janela gradiente. Tá lá o gradiente. Ótimo. Eu abri a janela e eu cliquei aqui na escala de tom. E aí o que acontece? Ele já aplicou o degradê lá na minha bolinha. Nós vimos isso lá no exercício da caneta, mas hoje eu vou mostrar uma outra configuração desse degradê. Então olha o que acontece, eu tenho aqui o tom que ele está indo do branco para o preto. E lá na bolinha ele está considerando o ponto branco lá na esquerda e o ponto preto na direita. Mas eu consigo alterar isso. Olha o que eu vou fazer. Eu estou com um tipo de degradê linear. Mas olha o que vai acontecer quando eu mudo essa opção para o degradê radial. Olha o efeito que ele causou aqui na bolinha. Então eu tenho já o aspecto de esfera do 3D. Então eu posso alterar a posição desses pontos de luz. Eu posso clicar duas vezes, deixar ele mais claro. E olha só o aspecto que a bolinha vai ficar. Incrível, né? Muito legal. Selecionei, volto aqui para o meu seletor e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou manter o mesmo tom do vermelho, tá? Eu vou fazer então com que as 4 bolinhas tenham esse mesmo tom, mudando apenas a opção de preenchimento. Então aqui nesse quadradinho do seletor, eu vou dar 2 cliques e eu vou selecionar o tom do vermelho. Se a tua caixinha abriu assim, dessa forma, apenas com a opção do preto lá do CMYK, lembrados? Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui em cima no menu da caixinha, eu vou alterar isso para CMYK. Aí ele já me dá as opções de cores, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou lá clicar no vermelho, eu vou clicar num vermelho um pouco mais escuro, tá ali, ótimo. Volto aqui para o meu seletor e olha o que eu vou fazer. Quando eu posiciono aqui o meu cursor embaixo aqui dessa escala de tons, ele já tem ali um sinalzinho de mais, estão vendo? O que significa isso? Quando eu clico, ele vai gerar aqui uma terceira caixinha. Aí essa caixinha, eu vou dar 2 cliques e eu vou selecionar um tom do vermelho mais luminoso. Olha lá o que acontece. Olha o efeito da bolinha. Volto para o seletor, cliquei no seletor e aqui onde está branco, vou dar 2 cliques. Lembrando, está só o canal do preto, venho aqui no menu, passo para CMYK e eu vou escolher um tom de vermelho bem clarinho, olha lá, ó, quase branco. Olha a iluminação que eu consegui aplicar na bolinha. Volto para o meu seletor. Então eu vou explicar hoje um pouco mais sobre essas opções de degradê. O que vai acontecer? Então, nós vimos que alterando aqui a posição do quadradinho, automaticamente eu altero lá o efeito na minha bolinha. Ok? Então eu posso pegar, por exemplo, o tom mais luminoso e deixar a passagem para o mais escuro lá no canto. Posso deixar ele aqui no centro, a localização vai alterando. Agora olha que interessante, à medida que eu mexo aqui o quadradinho, eu tenho um outro ponto de configuração que ele também muda a sua localização. Então, o que isso significa? A passagem do tom mais claro do vermelho para o médio, eu posso também alterar, olha lá, ó, aonde que ela vai acontecer. Se mais próximo do branco ou mais próximo do vermelho. Também vou deixar isso daqui centralizado. Não vou mudar. Certo? Então, olha que interessante ficou o efeito da bolinha já aqui no Illustrator. Mais interessante ainda é que eu posso vir aqui do lado esquerdo na ferramenta gradiente. Quando eu clico nessa ferramenta, ele vai aplicar aqui na bolinha uma régua, essa graduação, que é a mesma régua que nós temos aqui na janela. Então, conforme eu mexo aqui, olha lá, na janela, mudou ali também.
Tá, mas então qual é a função dessa graduação, dessa régua aqui? Olha que interessante, gente. Eu vou pegar aqui e clicar na régua. Vou ampliar aqui o exercício para que vocês vejam isso de forma mais precisa. Eu vou clicar nessa régua, eu vou mudar a localização dela. Olha o que eu estou fazendo. Eu vou colocar ela aqui, por exemplo. Olha como ela ilumina de forma diferente a bolinha. E eu vou alterando o ponto de localização. Então eu trabalho o ponto de luz de uma forma diferente. Outra coisa, eu consigo ampliar a amplitude dessa luz. Olha lá que interessante. Eu altero isso, eu fecho uma luz mais pontual, eu aumento. Eu posso pegar e trabalhar a dinâmica dessa luz, ó, ficou um pouco mais elíptica, certo? Então, essas são as opções de trabalhar o degradê, tanto aqui na graduação, quanto aqui na janela, degradê radial e o gradiente linear, como nós trabalhamos na caneta anteriormente. Ótimo! Então, eu estou aqui com a segunda opção de preenchimentos, em que eu posso clicar, inclusive criando outros níveis. Então aqui, ó, deixei aqui, ó, eu vou deixar esse, por exemplo, ó, esse tom que nós colocamos como mais escuro, vou criar um quarto tom e eu vou deixar ele aqui, ó, bem preto, bem um vermelho quase preto, bem escuro. Vou colocar ele lá no canto, opa, lá no canto, e olha só agora, como, opa, dupliquei e tirei. Como o degradê ficou mais natural aqui, ó, com o acabamento lá bem escuro onde não bate tanta luz, certo? Então é uma maneira de trabalhar formas, iluminação em objetos no Illustrator. Vou fechar aqui, ó, a janelinha, volto para o meu cursor, lembrando? Ferramenta base. Ótimo, já tem então duas opções, olha que interessante. Eu vou dar um Command ou um Ctrl+, para ampliar o zoom, e espaço para navegar na interface. Command-. Então aqui, para vocês terem uma noção de como ficou o resultado até então do nosso exercício. Gente, para poder ocultar as janelas como eu estou fazendo aqui, eu aperto Tab no teclado. Tab. Tab, volta, certo? Só para poder ver o objeto aqui de uma forma mais limpa. Então olha que interessante, preenchimento 2D e aqui iluminação dando esse efeito do 3D. Tab, Command-, interface, ótimo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a bolinha, selecionei a bolinha, Alt, eu vou duplicar a bolinha mais uma vez, tá lá, e a gente vai passar então para terceira opção de preenchimento. E essa opção é uma opção bem interessante pelo fato da gente conseguir aplicar imagens como preenchimento. Então o que vai acontecer aqui? Eu quero colocar uma foto dentro da forma da bolinha. E para isso eu vou até a internet, eu vou abrir o browser aqui do meu navegador e eu vou buscar uma imagem qualquer. Daí eu vou falar para vocês como que a gente importa essas imagens aqui pelo Illustrator. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir aqui o meu, tá lá aberto, e eu vou até o Google. Pronto. Aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes na hora de fazer a busca de algumas imagens. Então eu vou colocar aqui, ó, na busca, eu vou colocar a textura de metal. Dou um Enter, certo? Metal. E aqui no Google eu venho até a aba Imagens. Cliquei na aba Imagens. Então ele vai dar aqui várias opções de imagens. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu clico aqui, ó, em uma opção da imagem, cliquei aqui na foto, o que acontece, tá? O que o Google ele vai fazer? Ele vai me mostrar aqui uma opção para eu visitar a página de onde ele extraiu a imagem. Ele vai me dar a opção de visualizar somente a imagem ou compartilhar essa imagem. Então eu venho aqui, ó, em visualizar.
Então ele direcionou aqui para um site onde eu tenho então todos os tamanhos dessa mesma figura. Eu vou fechar aqui essa aba e eu vou clicar aqui, ó, nesse número. Não sei se todos sabem o que significa esse número, mas é a dimensão da imagem em pixels. Só que quando eu clico aqui nesse número, o que ele vai fazer? O Google, ele vai me dar a opção, ele vai me mostrar todas as imagens, todas as opções de tamanho que ele tem dessa mesma imagem. Então a gente consegue ver aqui, ó, pelo número. Quanto maior o número, maior a dimensão da imagem, certo? Então olha só quantas opções. Ó, aqui já começa a diminuir. 1280 por 720, 360 por 260, bem pequenininha. Ok? Então eu vou pegar aqui, ó, e clicar em uma delas. E aí, visualizar a imagem. Então olha o que ele fez. Ele me deu aqui o preview da imagem. Aí a lupa ficou com um sinal de mais. Isso significa que se eu clicar mais uma vez, ele amplia mais ainda a imagem. Olha como a imagem está gigante. Certo? Então, quando você fizer uma busca, vou alterar aqui a busca. Vou colocar grama. Me deu várias opções novamente. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó. Ó, quando eu passo o cursor em cima da imagem, ele já dá o número. Então, ó, eu já sei que essa imagem aqui é uma imagem de porte médio. Clico nela, mostrou a imagem. Posso vir aqui visualizar imagem. Tá lá, ó, o sinal de mais, a lupa, a imagem no tamanho real. Aí eu vou fazer o seguinte, botão direito, em qualquer imagem que você tiver lá na tua internet, botão direito, eu venho aqui, ó, copiar imagem. Pronto, copiei. É claro que o uso, aqui eu estou fazendo uso para o nosso exercício, né? Mas para que você possa fazer a utilização de uma imagem para um projeto real, você tem que se certificar que essa imagem ela tem os direitos de uso liberados. Vou até o Illustrator, lá no nosso exercício, clico aqui na página, e aí eu vou fazer o seguinte, botão direito, e eu venho, opa, desculpa, não preciso aqui, arquivo, vamos lá, onde é que está? Colar, estou com dificuldade de achar, o que eu faço? Lembra da tecla? Command ou Ctrl V. O que ele vai fazer? Ele vai colar a imagem que estava na memória. Command menos, vou dar um zoom menos, porque a imagem veio grande. E olha o que acontece. Da mesma forma que a gente altera a dimensão de um objeto, que eu consigo fazer isso de forma livre, ó. Zoei a imagem, Command Z, Ctrl Z. O que acontece? Para manter a mesma proporção, eu mantenho o Shift pressionado. E olha lá, a minha imagem diminui proporcional, certo? Então eu vou pedir para que vocês diminuam com o Shift até a imagem ocupar aqui, ó, ela passar por cima do teu objeto todo, ou seja, ela cobriu toda a bolinha, ok? Cobriu toda a bolinha. E aí o que eu vou fazer? Lembra a ordem dos objetos que a gente trabalhou lá nas primeiras aulas? Em que eu consigo passar a foto para trás da bolinha? Botão direito no objeto, organizar, enviar para trás. Olha lá, eu mandei para trás. Então a bolinha agora, Command mais para dar o zoom, ó. A imagem ela sai para fora da bolinha toda. Gente, agora olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar os dois objetos, a bolinha e a foto da grama. Olha lá, os dois objetos. Botão direito, criar máscara de recorte. Olha o que acontece. A foto agora obedece o formato do objeto. Então, Command menos, olha lá as três opções. Interessante, né? Command mais, Command menos. Então, essa é a nossa terceira opção de preenchimento. É claro que se eu quiser a qualquer momento alterar a posição da foto, porque aqui eu tenho uma imagem de grama, certo? Agora olha o que eu vou fazer. Eu vou, botão direito,
Desfazer máscara de recorte. Voltou a opção normal, Command menos. Eu vou deixar ali a grama do lado. Volto para a internet. E eu vou pegar aqui uma outra situação só para vocês entenderem essa questão da posição. Pessoa sorrindo. E aí eu vou pegar aqui, ó, uma fotografia. Deixa eu ver aqui, ó. Tá com uma dimensão de 660, ótimo. Vocês percebem que o rosto dessa moça ela tá um pouco deslocado para a direita, vai servir porque eu quero te explicar. Visualizar imagem, botão direito, copiar imagem, Illustrator, Command V. Diminua a foto até, ó, o que não pode acontecer é isso aqui, ó, a bolinha ficar para fora. Então, ó lá, posiciono, ótimo. E aí o que eu vou fazer? Botão direito, organizar, mandar para trás. Seleciono os dois. Botão direito, criar máscara de recorte. Agora olha o que aconteceu aqui. A imagem ficou no mesmo formato da bolinha, mas eu gostaria que o rosto dela ficasse um pouco mais centralizado. Como é que eu vou fazer? Ele aplicou aqui e já deixou para a esquerda. Botão direito. Aí eu venho aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Desculpa, clica duas vezes na bolinha. Quando você clica duas vezes, você vai perceber que o teu Illustrator ele vai entrar em um modo de edição. Ficou aqui, ó, uma tarja cinza. E aí eu consigo alterar, olha ali, só a foto. Só tomem cuidado para não acontecer isso, né? Ó, ela saiu aqui, ó, do perímetro da bolinha e a foto ficou cortada. Então, olha lá, volto à posição normal e aí eu consigo então deslocar o rosto da menina. É isso que eu quero? É, 2 cliques fora. Pronto, a edição voltou a ficar normal, certo? O que eu vou fazer aqui? Liberar máscara de recorte. Deletei a foto. A minha bolinha ainda está ali, certo? Mas ela perdeu a cor porque ela estava com o efeito da imagem. Posso colocar a cor novamente para conseguir ver. E vou voltar a aplicar então a textura. Olha lá, ó. A foto está atrás. Um detalhe, se a foto estiver na frente da bolinha, o efeito não funciona, a máscara não funciona. Então eu estou usando aqui a bolinha como uma máscara. Seleciono os dois, botão direito, criar máscara de recorte. Pronto, está lá a terceira opção de preenchimento do nosso exercício. Então eu tenho cores sólidas, degradê, imagens como textura e agora a gente vai para uma última opção que é muito legal trabalhar com isso. Olha lá, dupliquei com o Alt. Pronto, tá lá para poder utilizar. E eu vou então fazer aqui o nosso pattern, o nosso padrão. Command mais. Olha o que eu vou fazer. Vou deslocar essas bolinhas aqui para cima para poder usar um pouco mais dessa área, explicar para vocês. E agora eu vou trabalhar com uma ferramenta de padrão. Então o que eu vou fazer? Eu vou precisar de pelo menos uns 3 elementos básicos aqui. Então eu vou fazer aqui rapidamente 3 elementos. Então veja se você consegue, não precisa ser os mesmos elementos que eu vou fazer. Na verdade eu gostaria que vocês fizessem elementos diferentes, para na hora de eu poder avaliar, eu conseguir ver o domínio que você teve em criar elementos diferentes. Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou trabalhar rapidamente com... Você não precisa fazer igual, né? Lembrando. Vou pegar aqui, vou trabalhar... Como nós fizemos lá no exercício do boneco, eu vou trabalhar com elementos diferentes. Tá lá, retângulo de cantos arredondados. Se quiser fazer o mesmo objeto que eu vou fazer aqui, mas lembrando que a minha preferência é para algo diferente. Vou colocar para trás esse objeto.
Pronto. Então eu tenho aqui, deixa eu ampliar. Dupliquei. Algo bem simples, só para a gente poder trabalhar o exercício. Certo? Fiz então aqui um primeiro objeto. Então ele está todo separado, tá? Como a dizer, eu vou selecionar tudo, selecionei tudo, menu superior objeto, agrupar, tá lá. Então agora ele é um grupo. Vou fazer um segundo objeto. Segundo objeto, um osso. Seleciono todos, menu superior objeto, agrupar. Pronto, tá ali. Terceiro objeto, venho aqui nas formas básicas, vou até a estrela e vou fazer uma estrela. Ótimo. Então, com esses três objetos, vou trabalhar com cores diferentes. Tá lá, o meu osso. A caveira eu vou deixar cinza. Vou trabalhar com esses três objetos. Isso aqui ficou muito claro. Vou deixar ele mais escurão. Ótimo. Aí. Tom militar. E aí o que eu vou fazer? Olha que interessante essa ferramenta que o Illustrator ele nos possibilita. Eu estou com três objetos diferentes. Eu vou selecionar os três objetos, certo? Estou com os três objetos selecionados. Eu vou até o menu superior, decorem bem esse caminho. Ó. Menu superior, objeto, padrão, criar. Olha o que ele vai fazer. Entendam essa ferramenta. Ele pegou aqui os três, o grupo de objetos que eu tenho selecionado, e ele, deslocar aqui para o lado para vocês entenderem. E o que ele fez? Vou dar um zoom menos. Ó, ele está fazendo uma repetição por encaixe desse bloco. Então, quando eu movo aqui um objeto, ele vai mover todas as caveiras da repetição. Quando eu diminuo com o Shift o objeto, ele diminui todas. Quando eu rotaciono o objeto, ele rotaciona todas. Então, quando eu coloco aqui um objeto saindo para fora do bloco, ele completa do outro lado. Isso significa que eu consigo criar padrões. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar uma estrelinha aqui. Esse osso está muito grande, vou diminuir. Vou rotacionar. Olha lá, rotaciono todos. Ó, ele sai para fora aqui e completa lá. Alt para duplicar o objeto, dupliquei e ele copia também. Vou rotacionar, ele vai rotacionar também. Diminuir e vou encaixar aqui, ó, perto da minha composição. A minha caveira, Alt, duplico, rotaciono lá para o outro lado. Encaixei aqui, perto do ossinho. Alt, duplico, vou fazer ela de ponta cabeça. Diminuo e vou encaixar ela aqui. Estrela, Alt, aumentei, vou encaixar aqui. Osso, duplico, diminuo, encaixou lá. Caveira, duplico, diminuo bastante. Aí eu vou colocar ela aqui, vou duplicar, colocar aqui,
duplico, coloco lá, rotaciono para mudar um pouco o padrão, estrela, duplico, rotaciono estrela, diminuo com Shift, soltei uma ali, encaixo uma aqui, outra aqui, aqui pode ser uma maior, isso. E aí você vai criando o teu padrão, vou deixar aqui, ó, uma caveira um pouco maior. Percebam que os objetos eu estou evitando aqui de encostar uns nos outros, ó. Aumentei a estrela. Pronto. Para o nosso exercício, acho que tá ótimo. Vou pegar a estrela para compor. Se eu quiser, por exemplo, manter o Alt pressionado, ele vai duplicando os objetos, ó, e só vou arrastando. Olha lá. Pronto. O que aconteceu? Olha que interessante que ele fez. Ele montou, então, um padrão para a minha composição. E esse padrão, ele propõe uma repetição. Então, eu vou colocar aqui, ó, um nome para esse padrão. Caveira. Caveira. E aí, eu saio aqui desse modo da ferramenta. Olha lá, ó, na setinha. Saí. Ótimo. Aqui eu posso deletar esses objetos que eu fiz. Selecionei, deletei. Agora, olha que interessante. Eu vou clicar aqui na bolinha e eu vou até a minha janela Amostras, ou SOTS, para quem está com o software em inglês. E aí eu vou aqui nas amostras, eu tenho uma série de cores que eu posso alterar a bolinha. Ele tem até alguns degradês. E olha quem apareceu aqui, ó, caveira. Quando eu clico nesse padrão, olha lá como é que ele preencheu o objeto com o meu pattern, o meu padrão. Se eu aumentar essa bolinha, olha o que ele faz, aumentou a textura. Diminuo, ok. Ah, mas eu gostaria de deixar aqui o padrão, a repetição mais evidente, ou seja, repetir mais vezes dentro da bolinha. Agora olha que interessante, aqui eu estou com o padrão caveira. Eu pego esse padrão, clico nele e arrasto aqui para a página. Soltei. Olha o que acontece. Eu consigo diminuir esse padrão com o Shift pressionado, diminuir, e eu pego o padrão e arrasto de novo para dentro dessa janela. Olha lá, ó, arrastei e soltei. Ele criou um novo padrão. Quando eu clico na bolinha e aperto o novo padrão, olha lá o que acontece. Ele faz então o preenchimento do meu objeto com o padrão. E você pode ver que você não consegue mais ver onde que ele faz a união lá do bloco, porque aonde ele sobrava de um lado, completava de outro, nas laterais, em cima e embaixo, certo? Gente, incrível essa opção que o Illustrator nos dá. Eu gosto muito de trabalhar com essa padronagem, né, o design de superfície para vários tipos de projetos, porque olha que interessante que vai acontecer. Quando eu clico e faço um objeto qualquer, né, ele está selecionado, olha o que aconteceu ali, ó. Eu consigo criar padrões, Tab para poder ocultar as janelas, e vocês acompanharam o resultado desse padrão. Olha que incrível. Então agora você tem a possibilidade de desenvolver, de criar as suas próprias texturas. Então essa condição de criação que a ferramenta te dá é muito interessante, não é? Porque agora você pode desenvolver projetos de forma mais autêntica. Então volto aqui com o Tab, clico no objeto. Outra coisa interessante é que vocês viram que ele está obedecendo o fundo branco lá, mas ó, ele ficou totalmente transparente. Estou sobrepondo ele aqui, ou posso mandar ele para trás, certo? Mas, então, agora com o objeto dessa forma, se eu quiser, por exemplo,
colocar um fundo verde no objeto, na textura, olha lá, mandar para trás, significa que é o mesmo objeto, mesmo formato, em um outro tom. Olha lá. Incrível, né? Deleto os dois objetos. O meu objetivo era a bolinha. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. A bolinha vermelha eu vou duplicar. Ela tem o mesmo tamanho. Coloquei lá como fundo. Para poder repetir aqui no meu padrão. Certo? Ótimo. Da mesma forma que eu consigo fazer isso, eu consigo pegar, por exemplo, aqui ó, a bolinha em degradê, duplicar, vou substituir agora, aqui ó, deletando essa e a bolinha, organizar, mandar para trás, e agora a bolinha com o degradê. Então eu consigo mesclar também algumas texturas, não é? Olha lá. Command menos. Seleciono todas. E aqui eu tenho, então, o resultado das opções de preenchimento do nosso exercício. Vale para qualquer forma. Se você vai desenvolver um elemento mais abstrato, se você vai transformar um texto em objeto e depois quiser utilizar os efeitos de preenchimento, eles funcionam para qualquer tipo de objeto. Legal, gente? Espero que tenham gostado. 4 possibilidades de textura para objetos e a gente volta no próximo exercício.